vamos voltar a falar sobre a tragédia que está acontecendo nos Estados Unidos. Houve novo ataque. Eu pedi esses dados há pouco tempo, eu trouxe esses dados há pouco tempo sobre tiroteios, a explosão de tiroteios, ataques em massa a tiros nos Estados Unidos nos últimos anos. No governo Biden, isso explodiu. Só nessa semana, nos últimos 7 dias, nós tivemos um supremacista branco que promoveu um tiroteio e agora esse ataque é uma escola. Essas imagens que você está vendo são ao vivo, a gente está lá trabalhando com o material que a gente consegue trazer para vocês. Aparentemente, o atirador entrou numa escola, ele matou 14 crianças, matou um professor e o atirador, a última informação que a gente tem de registro da CNN Internacional é a de que o atirador também foi abatido, também morreu. A gente está tentando atualizar para vocês exatamente como essa tragédia aconteceu, trazendo as informações para vocês. Então, agora, da CNN Internacional, um total de 15 pessoas foram assassinadas nesse tiroteio na Robb Elementary School. Fica no Texas, próximo ali na cidade de Uvalde. Houve um pronunciamento do governador do governo do Texas, dizendo que o atirador matou 14 alunos e um professor. Esse pronunciamento oficial também informa que o atirador foi morto nessa ação. Se você chegou agora aqui na CNN, uma nova tragédia. Eu estou tentando buscar os dados que eu trouxe outro dia sobre o crescimento de ataques a tiros nos Estados Unidos. O número explodiu, mais que triplicou. A gente trouxe informações aqui para vocês, depois que houve aquele tiroteio dentro de um metrô em Nova York, paralisando a cidade inteira de Nova York. E agora a gente volta a falar sobre esse assunto. Por quê? Porque houve esse atentado trágico numa escola do Texas, as pessoas ainda aguardando as informações, porque teve de vir do governador do estado, num pronunciamento, a confirmação de que foram 15 os mortos, 14 crianças e um professor, pelo atirador que invadiu essa escola no Texas. De novo, se você chegou agora, chama Robb Elementary School, no Texas, e o governador do estado é quem diz que morreram 15 pessoas. O professor, 14 crianças e o atirador também está morto. Para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, nesse momento, vocês viram agora há pouco a imagem de uma pessoa com o colete do FBI. Segundo o nosso time aqui me ajuda trazendo as informações, o FBI foi até o estado do Texas para poder ajudar, para poder auxiliar na investigação desse atentado. Investigação essa que deixa todo mundo, o país inteiro em choque e que vai fazer com que, novamente, os Estados Unidos tenham de debater a quem serve uma política tão benevolente no acesso a armas. Você vê aí, esse é o momento em que o FBI está ali analisando ao lado das forças de segurança locais. Esse atentado foi no Texas. De novo, o governador diz que foram 15 mortos, 14 crianças e um professor, e que o atirador também estaria morto. A gente está tentando contato com a nossa repórter nos Estados Unidos para que a gente possa trazer mais detalhes para vocês. Eu vou repassar o que se sabe até agora. Por volta de 12h17, horário local nos Estados Unidos, o distrito onde essa escola fica, solta um alerta de que havia um atirador ativo nessa escola e que esse atirador ativo também já encontraria resistência das forças de segurança. Por volta das 13h06, é noticiado que esse atirador foi detido. Agora, o governador do Texas faz um rápido pronunciamento e diz que, no total, foram 14 crianças assassinadas pelo atirador.
um professor também foi vítima desse tiroteio e que o assassino também foi abatido. Há pouco tempo, a coisa de 1 hora, o que diziam as autoridades dos Estados Unidos? Que 2 pessoas haviam morrido e que outras 14, pelo menos, estariam feridas. Agora chega a confirmação formal via CNN Internacional de que a tragédia foi muito maior. O governador do Texas, Abbott, informou: são 15 o número de mortos em um tiroteio numa escola primária. Gente, era uma escola de criancinhas mesmo. Em Robb Elementary School é o nome da escola, uma escola primária. O governador diz, segundo a CNN, que o atirador matou 14 alunos e um professor. E o governador também informou que esse atirador está morto. Gente, ele invadiu uma escola primária e matou 14 crianças. 14 crianças. Uma escola primária. 14 crianças. Obrigada, a Camila está enviando novas informações para a gente. De novo, se você chegou agora, a tragédia ela cresceu exponencialmente. O atirador invadiu uma escola primária, escola de crianças muito novinhas, deixou pelo menos 14 delas mortas e um professor. Atenção, o atirador dessa escola primária é um jovem de 18 anos. Meu Deus, que tragédia. É um jovem de 18 anos da cidade de Uvalde. A informação foi dada pelo governador do Texas. O atirador da escola, um homem de 18 anos, de Uvalde, disse Greg Abbott, que é o atirador no Texas, abre aspas, acredita-se que ele abandonou o seu veículo, que é aquele veículo preto que você viu, que estava sendo investigado nas imagens atrás, daqui a pouco o Edu resgata para você, abandonou seu veículo, entrou na escola primária, o nome da escola é Robb Elementary School, em Uvalde, com um revólver. Também pode ter usado um rifle. Veja que nem o governador tem todas as informações nesse momento. Isso ainda não está confirmado de acordo com o meu relatório mais recente. Um jovem de 18 anos matou 14 crianças numa escola primária, deixou um professor morto também. E, segundo o governador do Texas, foi atingido. A Denise Bobadilla está conosco aqui, a gente já vem com a atualização direta da CNN Internacional, que está tratando desse caso de muito perto, com muito detalhe. Denise, com você. De como um jovem de 18 anos, ou, enfim, quando eles conseguem entrar em países assim, ou em lojas de doce, ou em supermercado, ou em uma sinagoga, e chacinaram um número de pessoas nesse número. Isso não acontece em outros lugares na Terra, e nós não fazemos nada a respeito. E acho que cuidados foram tomados de uma forma... tem uma lei uma bandeira vermelha, digamos, que permite que professores, colegas de quarto, eles conseguem dar o sinal se alguém mostra um comportamento perigoso, enfim. Depois do atirador da cidade de Buffalo, a polícia foi chamada a intervir, porque ele escreveu algo numa redação da escola sobre assassinato e suicídio. E ninguém na escola falou com ele, ou ninguém falou com a família, ou dos colegas, e levou esse caso à justiça. E ele acabou levou essa arma e matou 10 inocentes num supermercado na cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Portanto, há tentativas pequenas de resolver esse problema. Mas mesmo essas tentativas acabam não dando certo quando existem. Olha, e há um assunto que precisa ser tratado. É um problema que o problema em Buffalo, por exemplo, ele era algo que poderia ter sido visto. As pessoas que o conheciam, as pessoas que conversavam com ele,
Então, há um trabalho a ser feito. Então, a gente não pode esperar que tudo aconteça só na mão das forças policiais no momento. Então, quando um indivíduo se identifica com algo assim, quando há sistemas que mostram que as pessoas têm um problema de saúde mental e que ela pode ter um tipo de comportamento desse tipo, é preciso olhar a histórico, é preciso fazer com que para que essa pessoa não compre uma arma. É algo que pode ser feito. Nós precisamos trabalhar e resolver uma questão assim, porque... Veja que a discussão na CNN americana é sobre a quantidade de casos de jovens estudantes. Um caso de Buffalo estava sendo mencionado pelo nosso âncora nos Estados Unidos. O estudante chegou a escrever numa redação que cometeria assassinato e depois suicídio, e que isso não foi levado a sério, não foi investigado nem pelas escolas, nem por nada. Esse é um problema crônico nos Estados Unidos. Houve aí pelo menos 200 tiroteios em massa nos Estados Unidos só neste ano. Só neste ano foram 200, ao menos 200 tiroteios em massa nos Estados Unidos. Esse que o nosso âncora estava falando agora, em Buffalo, foi o de número 198, um ataque dentro de um supermercado em Buffalo, em Nova York. Só para vocês entenderem, nos primeiros 5 meses desse ano, quase 7.000 pessoas morreram vítimas de violência armada nos Estados Unidos. O número de feridos é quase o dobro. Isso quando a gente estava falando desse incidente em Buffalo. E você pensa, Daniela, você está me dando dados velhos? Infelizmente, não. Eu estou te dando dados de 9 dias atrás. Essa é a constância de ataques armados, ataques a tiroteios em massa nos Estados Unidos. Essa situação já é considerada epidêmica nos Estados Unidos. Eram até o dia 14, quando houve, 14 de maio, quando houve esse tiroteio em Buffalo, 113 crianças já tinham sido vítimas disso. Adicione mais 14 agora por conta desse atentado nessa escola no Texas. 472 adolescentes. Só nesse ano, 412 incidentes e 518 disparos não intencionais. Agora, tiroteios em massa, chegamos aí a 200 nos Estados Unidos só no ano de 2022. Mariana Janjácomo trazendo as informações para a gente agora, informações que estão sendo atualizadas, Mariana, num ritmo de muita dificuldade. Demorou horas para que o governador viesse a público, deixando claro exatamente qual que era a extensão do ataque a tiros que foi perpetrado numa escola primária, Mari. Crianças, né? Escola primária nos Estados Unidos abriga crianças de que faixa etária, para a gente saber de situar o tamanho dessa tragédia. 14 crianças foram mortas por esse jovem de 18 anos que invadiu a escola, abandonou o carro, invadiu a escola com uma pistola ou um rifle. O governador disse que ainda não estava muito claro e fez essa chacina contra, de novo, Mari, crianças. Boa tarde, se é que é possível. Exatamente, Dani, exatamente. Boa tarde. Olha, 14 crianças, uma professora também, né? Temos essas informações nesse momento, nesse tiroteio. Mais um tiroteio, os Estados Unidos, que vem já de um mês, com uma série de notícias. Nesse fim de semana mesmo, a gente teve a notícia sobre um homem que morreu aqui por causa de um ferimento com balas, por causa da violência armada no metrô aqui de Nova York. E agora é mais essa notícia, mais esse acontecimento em uma escola primária com crianças, mais ou menos ali o que corresponde ao nosso ensino fundamental no Brasil, com crianças mortas. Então, mais uma vez, mais um acontecimento envolvendo a violência armada. E agora há pouco, só que o governador do Texas, Greg Abbott, foi a público dizer algumas informações sobre o atirador. As informações chegam a todo
todo minuto, Dani. E o que a gente sabe nesse momento é que o atirador, então, seria um homem de 18 anos de idade, ali mesmo do distrito de Uvalde, que é um lugar que fica perto da fronteira com o México, ali no Texas, perto da fronteira com o México. Foi ali que aconteceu esse tiroteio. A gente tem aqui uma fala do governador sobre isso. Ele disse o seguinte, que acredita que esse homem de 18 anos de idade, o atirador, abandonou o veículo e entrou nessa escola com uma arma, poderia estar também com um rifle, mas ainda não tem certeza sobre isso. Eu só queria lembrar, Dani, então, que a gente está falando sobre esse ataque que aconteceu agora, nesta terça-feira à tarde, com o atirador, com informações que acabaram de ser divulgadas sobre o atirador. E mais cedo também a gente teve mais informações sobre o caso aqui de Nova York, um atirador também que foi identificado pela polícia de Nova York desse final de semana. Então, Dani, é até inacreditável que a gente mais uma vez está falando sobre um ataque a tiros aqui em Nova York. Isso depois, é claro, daquele outro incidente também que tivemos no Texas. É inacreditável que eu estou reportando mais uma vez sobre isso, porque você vê, eu estou aqui numa praça com crianças, com famílias que estão andando aqui num clima de primavera, né? Então o clima começa a melhorar aqui nos Estados Unidos, mas a gente não para de dar essas notícias pesadas, porque é o que está acontecendo aqui no país nesse momento. Eu não acreditei, sinceramente, falando uma experiência pessoal, que mais uma vez iria falar sobre um episódio de violência armada nos Estados Unidos e agora, como você disse, Dani, em uma escola de ensino primário. Muito complicada essa situação, Dani. Gente, Mari, para vocês entenderem de que a gente está falando aqui, eu fui a pesquisar, né? O nome da escola onde houve esse atentado é Robb Elementary School. Elementary School é a faixa de alunos que podem estudar lá. É a chamada escola primária, o que seria aqui para nós o chamado ensino fundamental. São alunos de 5 a 11 anos. São alunos de 5 a 11 anos. A polícia fala nesse momento, nós vamos direto com a CNN Internacional, Denise Bobadilla. A cidade dessas famílias e notificaremos os pais assim que possível. As classes atingidas foram de segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental. Aqui foi um policial dando, então, uma atualização do que ouvimos. Famílias que ainda não foram, possivelmente ainda não foram comunicadas, que seu filho, filha ou filhos foram assassinados nesse ato de violência. Andrew McKay é um momento que os políticos falarão muito, sobre o qual os políticos falarão muito. Eu acho que, infelizmente, é um momento terrível. E há muitas pessoas que dizem que deveria ser feito muito mais para evitar que armas caíssem em mãos das pessoas e fossem usadas assim. E isso é algo que vai ser discutido nos dias, semanas futuras. No momento, há 14 famílias de crianças e uma família de professor que está chocado, que acabou de perder um familiar. Há um choque. Eu acho que todas as pessoas conectadas serão afetadas. Então, é algo que a gente não consegue nem imaginar o que essas pessoas estão passando. Aqueles que ainda não foram notificados, por exemplo, as pessoas estão trabalhando enquanto os filhos estão na escola, imaginando que seu filho está em segurança na escola, e essas pessoas podem descobrir que não era esse o caso. Eu acho que a gente passou muito desse clichê de falar só apenas de ter nossos corações e orações com as pessoas. É preciso fazer algo para as crianças pararem de serem assassinadas em escolas. Eu acho que muitos estudos mostram que há muito apoio em todos os lados do espectro político pelo bom senso, por leis de controle de armas, pelo porte de armas de fogo. Mas não conseguimos fazer com que essas leis sejam aprovadas por causa da eficácia desses grupos e sua influência
no Congresso, entre os deputados, os congressistas. Então, eu acho que é aqui que a democracia falha. A população quer uma coisa e não consegue fazer com que ela seja cumprida nas ruas, porque há grupos de interesse que não querem que isso aconteça. E eles são bem-sucedidos nesse esforço. A gente conseguiu pegar o finalzinho da fala da autoridade policial. Segue o debate na CNN americana. Como eu disse para vocês, eu espero que a Mariana Janjacomo ainda esteja aqui comigo. Como eu disse para vocês, é absolutamente chocante. Esse passa de 200 o número de ataques a tiros em massa nos Estados Unidos só nesses 5 meses de 2022. Esse agora vitimando crianças. Na fala do policial, da autoridade policial do Texas, ele disse que algumas famílias ainda não sabem que seus filhos morreram. São 14 crianças, ele disse, do 2º, 3º e do 4º ano. 2º ano nos Estados Unidos, normalmente cursado por crianças de 6, 7 até 8 anos. 3º ano de 8 a 9 e 4º ano de 9 a 10. Ou seja, o estudante esse jovem de 18 anos, cujo nome o governador inclusive mencionou, eu não acho que nós devemos mencionar, porque muitos desses jovens buscam ali, de fato, reconhecimento, alguma espécie de fama doentia, então nem o nome eu vou me dignar aqui a declinar, mas esse jovem matou crianças de 6 até 9 ou 10 anos nesse ataque a essa escola de ensino primário nos Estados Unidos. Um professor também morreu. Chega agora um relato mais alentado. A Janjacomo está comigo? Oi, Mari, ótimo. Fica comigo, a gente vai juntas conversando. Chegou agora um relato mais alentado. O governador do Texas chamou o tiroteio nessa escola primária na cidade de Uvalde de tragédia horrível. Greg Abbott classificou o atentado a tiros nessa escola, que deixou 14 crianças e um professor mortos, de tragédia. O que aconteceu é uma tragédia horrível que não pode ser tolerada no estado do Texas. Há uma ação rápida pela polícia local. De novo, ele ressaltou que o atirador tinha 18 anos e que ele foi morto, acredita-se, e eu ressalto isso, pelos policiais que responderam ao chamado. O chamado que foi emitido, Mariana, por volta de meio-dia no horário local, e às 13 horas a polícia disse que ele havia sido detido, mas está morto o atirador. 2 policiais responderam, foram atingidos por balas, ou seja, o governador disse que houve troca de tiros entre a polícia e esse menino de 18 anos que matou 14 crianças e um professor. Ele ainda trocou tiros com a polícia. As autoridades locais investigam o tiroteio e, segundo Abbott, receberam todos os recursos necessários. Lembrando que o Uvalde fica a cerca de 85 milhas a oeste de San Antônio. Mari, é importante a gente colocar em perspectiva, né? Esse tiroteio, Texas é um dos estados mais armamentistas dos Estados Unidos, né? O que é preciso ser levado em conta na análise de uma tragédia como essa. Exatamente, Dani. A cultura de armas é uma cultura muito forte nos Estados Unidos, mas principalmente em estados como o Texas. O Texas é um dos países onde a cultura de armas é muito forte, realiza aquelas feiras de armas, onde há armas para todos os tipos e gostos, armas de todas as cores, de todos os tamanhos, para chamar a atenção até mesmo de crianças, adolescentes que aprendem a atirar. Então existe uma cultura armamentista muito forte que defende a questão da posse e do porte de armas, e é exatamente essa cultura que dificulta também a passagem de leis no Congresso para controlar a questão das armas. O que dizem essas pessoas que concordam, né, que cultuam, que tem essa cultura armamentista, é que o problema não é a arma, que o problema é que há outros problemas envolvidos nessa questão. É claro que é uma questão complexa, mas essas pessoas defendem então que a arma não é o principal problema, mas o que a gente vê é realmente
realmente que essa violência vem crescendo aqui nos Estados Unidos, é o que os números mostram. Então, sim, é muito importante a gente falar disso e falar também do lobby da indústria de armas, que é muito forte também aqui nos Estados Unidos. Agora, Dani, eu queria só trazer uma atualização. O presidente Joe Biden está voltando agora da viagem que ele fez para a Ásia, ele volta do Japão hoje, ele está a bordo do avião do Air Force One e ele já foi informado sobre esse tiroteio, ele está recebendo atualizações constantes sobre isso, de acordo com a secretária da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre. E aqui em Nova York a gente também já tem repercussão da governadora de Nova York, a governadora do estado, Kathy Hochul. Ela se pronunciou no Twitter. Eu queria ler aqui a mensagem dela, dizendo que está com o coração partido pelas vítimas desse ataque horrível de hoje no Texas. E ela disse o seguinte: você deveria ser capaz de ir à escola, de ir à igreja e de ir até o mercado sem ter medo de não voltar para casa. Passou da hora de colocar um fim nessas tragédias desnecessárias. Então, mais uma vez, ela fazendo referência, claro, àquele tiroteio no mercado em Buffalo, um tiroteio que as autoridades já disseram que foi motivado por ódio. Então, aí, outra coisa, né, outro ingrediente dessa tragédia, Dani, é importante a gente lembrar, além da violência armada, a questão do ódio e hoje o tiroteio nessa escola agora, nesta terça-feira, em Uvalde, no Texas. Dani. Mariana, olha só, os texanos de todo o estado estão de luto pelas vítimas desse crime sem sentido e também pela comunidade de Uvalde. Isso é o que abre o pronunciamento do governador do Texas, Greg Abbott. Ele diz ainda: Cecília e eu lamentamos muito essa perda horrível e pedimos a todos os texanos que se unam para mostrar o nosso apoio inabalável aos que estão sofrendo. Nós agradecemos aos corajosos socorristas que trabalharam para garantir a Robb Elementary School, a segurança, né? Para dar segurança à Robb Elementary School. Eu instruí o Departamento de Segurança Pública do Texas e os Texas Rangers, que é uma espécie de força especial, né? A trabalharem com a polícia local para investigar, elucidar esse crime. A Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas está encarregada de fornecer às autoridades todos os recursos para responder a essa tragédia, enquanto o estado do Texas trabalha para garantir que a comunidade tenha o que precisa para se curar. A gente passa o bastão dessa difícil cobertura para o Expresso. Aqui no Brasil, o MPF abriu um procedimento para investigar as condutas da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 20 mortos na Vila Cruzeiro. CNN, você por dentro de tudo. Até amanhã.